Você já parou para analisar que mesmo todas as pessoas querendo ganhar um pouco mais de dinheiro em sua vida, apenas uma pequena minoria ganha? Se você encontrasse uma maneira de ganhar mais dinheiro honestamente, isto ajudaria a sua vida e a vida da sua família? Ou isto lhe atrapalharia? A sua mente consciente, que corresponde a 5%, ela é a mesma energia que o Todo-Poderoso, nosso Pai, criou todas as coisas. Ela é pura, é uma água que não foi contaminada. Nela está o poder da nossa transformação. Por quê? Ela é a parte que nos liga ao todo, ao próprio Deus e ao todo. Você pode sair da sua mente agora, ir lá no trono de Deus e voltar em questão de milésimos de segundo. Você pode ir lá no Japão, você pode ir aonde você quiser agora, a partir e através da sua mente consciente, que é pura energia. Então, veja, é com essa energia da mente consciente que todas as coisas foram criadas, e no tocante às nossas vidas, a sua vida, a sua realidade, o seu corpo e tudo que hoje, que agora está em forma física, foi criado pela sua mente. E a Bíblia fala isso: no princípio era a palavra. As palavras nada mais são do que pensamentos expressados. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, a mente é Deus. E todas as coisas foram feitas dessa maneira. E a respeito de Jesus, que é um princípio que é para tudo, e o Verbo se fez carne. Ou seja, o seu corpo é a materialidade dos teus pensamentos, pensado, das tuas palavras, falada. Então, se os seus pensamentos, você foi prudente, deu atenção devida, e você se conectou com coisas boas, se tratando da palavra de Deus, dentre várias e várias promessas maravilhosas, veja só uma, que está escrito em Pedro, capítulo 1, verso 1 em diante ali também, fala assim, que Deus, pelas suas maravilhosas promessas, nos deu a natureza divina. Então, quando você tem consciência do que eu estou falando, e pega os teus pensamentos, e usa ele de uma forma saudável, conectando as promessas maravilhosas, as coisas boas, um sonho maravilhoso, então aquilo que agora estava fora de você, como eu falei, os seus pensamentos não têm limite. Você vai no Japão, você vai no trono de Deus, não importa. Então não interessa se uma coisa boa aconteceu lá no Japão. E se tratando das promessas divinas, as coisas vieram do céu, mas não faz diferença. Você, ao conectar a sua mente, aquilo que é promessa agora é tua realidade amanhã. Então, mesmo a sua mente correspondendo a apenas 5%, ela tem esse poder. Só que do mesmo jeito que ela materializa as coisas positivas, ela materializa as coisas negativas. E é aí
que as pessoas se perdem. Que é por causa disso que a Bíblia diz que o mundo está no maligno. Por quê? Porque no mundo tem injustiça, no mundo tem doenças, no mundo tem desastre, no mundo tem todo tipo de perversidade, de maldade, e qualquer uma dessas emoções geradas, causadas, gerar um pensamento ou você se conectar e gerar uma emoção, você irá construir o seu corpo e a sua realidade, resultante de um casamento que é o macho e a fêmea do seu pensamento, que até então era puro, mas você se conectou, infeccionou a raiva, o medo, a insegurança, a tristeza, a solidão. Vamos imaginar, você é um jovem, você está começando a sua vida, você está sem malícia, você está vivendo uma vida boa, maravilhosa, emocionalmente falando. E aí, de repente você confiou numa pessoa, essa pessoa lhe traiu. E aí você muda o seu semblante, muda o seu aspecto, resultante daquela emoção negativa, daquela raiva. Se aquela emoção negativa, aquela raiva que você sofreu, no dia seguinte, ela não tivesse mais fazendo parte dos seus pensamentos, ela não geraria em você uma emoção personalizada, que mais tarde não se tornaria o próprio você. E aí, você iria entender que quem errou foi a pessoa. Você não depende da pessoa para continuar fazendo o que é certo. O que aconteceria? A sua vida continuava boa, feliz, e naturalmente, essa força positiva que a princípio estava nos teus pensamentos, agora faz parte de você, o poder magnético, o teu outro eu, digamos assim, construído dessa essência boa, atrairia coisas boas. Mas o contrário disso, o que é que a maioria das pessoas fazem? Alguém me traiu. A próxima pessoa que você vai ver, você está vendo o que aquela pessoa fez comigo? Me traiu. Um mês, está vendo? A pessoa me traiu, eu confiei. Não vale a pena eu confiar mais em ninguém. O que vai acontecer? Aquele pensamento, aquela emoção negativa, aquela dor, que estava apenas nos seus 5%, que é sua mente, agora passou pelo processo, do mesmo jeito, vou usar aqui uma outra ilustração. O vapor, o oxigênio, esse mesmo vapor, ele pode se tornar em nuvem e consecutivamente em água, e se continuar baixando a temperatura, se torna gelo. Tanto o vapor, água, gelo, como o gelo pode se tornar água e depois vapor. O que foi um pensamento, uma emoção, começou a circular no teu sangue. Agora, uma vez que circulou no teu sangue, se transformou em você, em carne, em sangue, em pele, em ossos. E agora, aquilo que era só um pensamento negativo, se tornou você. 5 anos, 6 anos, e agora a pessoa está amargurada. Aí vai acontecendo mais outro, porque se a pessoa entendesse, aconteceu uma infidelidade, a pessoa se desconectou daquele passado, não deixou aquilo fazer parte de você. Com certeza tem outras pessoas tão fiel como você. Vocês iriam se encontrar, iriam compartilhar as suas paz, as suas felicidades, as suas vidas. Mas o contrário disso,
você se tornou uma pessoa amarga, outros amargos vão começar a entrar na mesma sintonia que você, e aí outras traições e outras. Então soma isso em termos de quantas dores causadas. É isso que as pessoas se tornaram isso. Isso é o mundo. Então veja só, uma vez que aquele que a princípio foi um pensamento, agora é você, então na soma geral, a energia acumulada que é você, que está no teu corpo físico e está na tua alma, a ciência hoje também aprova que existe, cada ser humano existe um outro ser, um outro eu, agora em forma invisível, que já conseguem detectar com máquina, com câmera fotográfica, já conseguem contactar. E é esse ser que irá diante de Deus. Os nossos corpos naturais voltam para o pó. E é a fusão dessas duas fases, digamos assim, que corresponde o macho e a fêmea. É o espírito e o útero. É o que gera o resultado. Ou são os que geram os resultados. E agora corresponde a 95%. E agora, esses 95% que está no seu corpo se tornou um programa, um hábito repetido, que testifica, identifica as emoções semelhantes a que fez ele mesmo. Você se conectou apenas com o negativo, com as dores, das traições, das infidelidades, e o seu corpo, o que a princípio era uma energia, um pensamento, se tornou carne, você, e agora é 95% lutando contra 5%. E como essa parte foi construído dessas dores, desse sofrimento, então ela vai se alimentar desses mesmos sentimentos para continuar se reproduzindo. Porque o teu corpo vai identificar essas emoções. Cada vez que você ouvir falar de uma fidelidade, de uma traição, estou usando apenas a traição, mas todas as outras emoções negativas, o teu corpo vai ser acionado porque aquela emoção é reconhecida por ele, ele é formado, testifica. E aquela emoção se reproduz bem com o teu corpo, que vai produzir mais sentimentos semelhantes, que vai assegurar a nova construção do teu corpo. E assim as pessoas passam pela vida de dores em dores. Para ela o mundo é só de gente falsa, é só de gente traiçoeira, é só de dor, é só de sofrimento. É só você conversar um pouco com as pessoas que você percebe isso. E elas não perceberam que a realidade delas foram construídas por elas mesmas. E a princípio era um pensamento que era vazio, ela podia se conectar com o positivo, ela podia se conectar com a paz, com a felicidade, com as pessoas, com os comportamentos de fidelidade, de paz, felicidade. E ela se construía assim. Se alguém traísse outra ao redor dela, não testificava ela, não acionava ela, porque o corpo dela não reconhecia, a mente dela estava tentando identificar algo que era semelhante a ela mesma, e a vida dela seria diferente. Por isso, cada um de nós construímos a nossa realidade. Esses mesmos princípios, eles são usados no que diz respeito ao dinheiro. A maioria de nós crescemos em lares que a emoção associada ao dinheiro era de dor, de falta. Você está vendo? Fulano, família de fulano foi destruída. Eles eram pobres, ganharam herança. Brigaram, eles diziam, o dinheiro tem maldição. Olha, fulano ganhou na loteria, viu o que aconteceu com ele? Foi assaltado. Não, o dinheiro é coisa do diabo. Nem tanto todos os dias as pessoas trabalham. E por que eles trabalham? Não é por dinheiro. E aí muitos acham que
Amor ao dinheiro é apenas a quantidade. Não vê que a carência, a falta do dinheiro, por não ter dinheiro, porque é com o dinheiro que você compra roupa para os seus filhos, para você, comida. É com o dinheiro que você paga aluguel, paga energia, compra casa, compra carros ou viaja. Tudo precisa de dinheiro aqui nesse planeta, nessa terra. Como é que o dinheiro é uma coisa ruim? Mas a energia que foi construída sempre associa o dinheiro a coisas ruins. O que vai acontecer? Essa pessoa na fase adulta, ela vai trabalhar com seu corpo físico, mas a energia dela vai só expulsar o dinheiro, expulsar, ela não vai prosperar, e muitas vezes se prosperar até perde o que ganhou. Por quê? Porque a energia que está nela vê o dinheiro como inimigo, como uma coisa do mal, como uma coisa ruim. Se na formação de uma pessoa os pais tivessem o entendimento, olha, meu filho, o dinheiro é uma coisa boa, olha, o dinheiro a gente compra tudo que nós precisamos. Com o dinheiro a gente não tem aquela viagem, foi com dinheiro. Esse carro, essa casa foi com dinheiro. Então, se as pessoas, por causa da falta da carência e a falta também de equilíbrio emocional, faz coisas erradas, não é culpa do dinheiro. O dinheiro não tem nada a ver com isso. O dinheiro, meu filho, é uma coisa boa. O dinheiro é uma ferramenta de troca para nos servir. Então, essa emoção construída, todas as vezes que a pessoa ouvisse falar de dinheiro, ela sentiu uma alegria, ela sentiu uma paz. A dinheiro é coisa boa, porque troca por tudo que nós precisamos. Essa pessoa não tinha nenhuma dificuldade para ganhar dinheiro. Aí tudo estava perfeito. Se os nossos corpos são inteligentes para saber que quando estamos com muito calor, ele sua para controlar a temperatura. Assim também o dinheiro, nossas habilidades, as configurações do Papai, do Todo-Poderoso, sempre iria prover dinheiro todas as vezes que iria surgir uma possível falta. As nossas emoções estavam organizadas assim como o ar que respiramos, ó. Você não se preocupa de no dia seguinte faltar o oxigênio para você respirar. Você não se preocupa. Você não se preocupa se o sol vai amanhecer, vai aparecer, te fornecendo a temperatura para o teu corpo ficar controlado. Você não se preocupa. Se as nossas emoções fossem formadas da mesma maneira no tocante ao dinheiro, era isso que aconteceria. Não faltava, porque dinheiro tem. Ou seja, hoje a gente fala do dinheiro porque é a moeda de troca, né? Mas já foi, digamos, já trocaram pele, né? Por coisa. Teve outra época que foi sal, né? Já pensou se essa palavra, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males da terra. No tempo dos couro era o amor ao couro é a raiz de todos os males da terra. No tempo do sal, o amor ao sal. Quer dizer, é a emoção distorcida que é o problema, não as coisas em si. Entende? Agora vamos para o próximo slide. Veja só. Vamos voltar para a sua mente. A sua mente, que é 5%, que você já entendeu, que ela é como se fosse uma água pura, uma energia pura, que o que vai ser construído ou formado é ao equivalente, é correspondente aonde ou com quem você vai casar sua mente. Então, por as pessoas não entenderem isso, o que é que elas fazem? Dores do passado, infidelidades do passado, traumas do passado, que aconteceram, que gerou uma emoção, e o corpo agora é dominado por essa emoção. As pessoas não andam com a mente consciente, com a sua autoridade máxima, que é a nossa mente, que é ela que nos assemelha a Deus. As pessoas andam, a maioria age como se fosse um programa, anda pela sua dor.
Então, elas agindo assim, o que é que elas estão fazendo? Se é a nossa mente em conexão com o sentimento que gera resultado, então aquela dor que está lá no programa dela, então o que ela faz? Olha, a mente dela faz isso, ó. Sai e vai e se conecta com aquela dor. Então aquela dor, e obviamente quanto mais forte foi a dor, mais intensidade tem na emoção negativa, mais poder tem de construir. Então o pensamento da pessoa saiu, voltou para a dor, se unificou à dor, e aquela dor já sendo conhecida, acelera demais o processo do verbo se fazendo carne, porque já é conhecido, o corpo já conhece o caminho. Então, o que essa pessoa está fazendo? Essa pessoa está novamente se reproduzindo da mesma espécie da dor mais intensa, da emoção mais dolorida que ela teve. O que vai acontecer? Ela vai reproduzir os mesmos acontecimentos no futuro dela, porque é lá que a mente dela está. É lá que ela está conectada ou conectada. Então essa pessoa não tem futuro. Por quê? Porque a mente dela, que poderia ir no futuro, vai voltar para o passado, e o passado de maior intensidade de dores. É isso que as pessoas fazem. E aí se queixam da vida. Põe culpa em Deus, põe culpa nos outros. Entende o negócio? Pode ter certeza, é isso que as pessoas fazem. Agora, vamos olhar como seria diferente. Vou colocar aqui, coloco aqui. Paz, alegria, prosperidade, felicidade, um bom casamento, carro novo, casa, viagem. Vamos colocar. Então, a mente dessa pessoa pode ir em qualquer uma dessas emoções e se casar e ter um filho, que é o resultado. Se ela fosse, ela poderia até ter todas, era isso que aconteceria. Por que ela não faz isso? Porque ela volta para a emoção antiga. E ela sente a dor antiga. Dor antiga que o corpo já está familiarizado, que o processo acelera. Agora, vamos lá para o que nos interessa. O que é que de fato muda a sua vida? Exatamente. 5%. Mas é a parte da matéria limpa. É a sua energia. É aonde você tem parte do Todo-Poderoso, a mente de Deus. E a sua está unificada aqui. Então você vai e coloca esse projeto de vida. Você tem que escolher um projeto de vida bem definido. É por isso que eu peço para você escrever. Não é que a folha do caderno é mágico, não. É porque, obviamente, você escrevendo, você fica mais focado, né? Eu até aconselho, se você escrever escreve uma lista do que você não quer, porque quando você escrever a lista do que você não quer, fica mais fácil você entender o que você quer. Então, pega o que você não quer, joga fora, e aí coloca um projeto, um plano de vida. Isso aqui eu vou alcançar isso aqui. Eu vou viver isso aqui. Isso aqui vai ser uma realidade. Ainda que a princípio aquele alvo não seja o melhor para a sua vida, mas vai valer o treinamento. No meio do caminho você vai entender e você vai aprimorar o alvo e você já está treinado. Então, você, em vez de ficar pensando no negativo, você vai se conectar com uma dessas emoções, com uma desses futuros, desse sonho, e vai se esforçar para ocupar todo o teu tempo pensando nisto. Até isso gerar uma alegria, que é o mesmo que a emoção, que é quando se começa a gerar, porque essa emoção você já está sentindo, porque já está no teu coração. É o verbo começando o processo de fazer carne. Você precisa ter paciência, porque o que a princípio foi um pensamento, agora está gerando emoção, está circulando no teu sangue,
até se tornar matéria, parte de você, e quando se tornar parte de você, junto vai dar as habilidades para que você alcance o propósito e vai criar as oportunidades para alcançar o seu propósito. Porque há uma inteligência por trás disso aqui. A mesma inteligência que faz o seu corpo extrair dos alimentos, os nutrientes jogar o que não presta fora, que faz seus corações, nossos corações pulsarem, o sangue circular em nossas veias, promove o crescimento, é o mesmo. Quando você colocar um desse alvo aqui e ver que não é fogo de palha, um dia, uma semana, um mês, se coloca uma meta, um alvo. Diz alguns estudiosos que 3 anos para isso se materializar. E isso tem respaldo na palavra de Deus, primeiramente porque o próprio Jesus, o ministério dele foi 3 anos. E depois Jesus contou uma parábola, disse, olha, 3 anos eu procuro fruto nessa árvore. 3 anos para que isso esteja formatado em você. Não significa que você vai ter que passar 3 anos para alcançar seus objetivos, não. Para aquilo estar materializado. Então você vai colocar um alvo, vai procurar sentir a alegria, que é o processo. A alegria é o processo do Espírito se fazendo carne, é o vapor, que agora está em água, o próximo processo é gelo, está correndo no teu sangue, por isso está sentindo alegria, está pulsando o coração. Então, você precisa colocar o alvo bem definido pela tua mente consciente, que é a energia criadora, porque esse alvo, o teu corpo não conhece ele, você nunca viveu ele. Mas o espírito, ou seja, a mente focada, o propósito, que é a parte que cria, vai criar tudo que for necessário. As tuas habilidades, as pessoas certas, a oportunidade certa. E quando isso acontecer, você está formatado, habilitado, e vai vir outros projetos, ou ampliar o mesmo projeto para outros níveis. É assim que uma pessoa cresce. Agora, vamos melhorar ainda esse mesmo propósito para você entender com clareza. A palavra de Deus fala com toda a clareza que Deus, pelo seu divino poder, já nos deu todas as coisas que se respeitam à vida e que Ele, Deus, por essa promessa, nos deu a natureza divina. Veja o que te faz imortal, veja um voo maior, que foi esse voo que Jesus fez. Do mesmo jeito que quando você coloca sonhos, projetos, alvo, no campo natural, que não tem nada errado nisso, mas quando você eleva teu pensamento e entende que a palavra de Deus, a Bíblia, não se trata de um livro religioso, ali é o DNA do céu, é a cultura do céu. Na palavra de Deus há imortalidade. E aí você entende a palavra de Deus e dá o valor devido a ela e se conecta a ela, acreditando nas promessas vindas de Deus. Se quiseres me ouvir, comereis melhor essa terra. Se você crê, prosperarás em tudo que colocar as suas mãos. O seu Deus já abriu para você o seu bom tesouro. Se você crê em Jesus, você será salvo, você será eterno. Então você pega essas promessas, oriunda de Deus, Deus que é eterno, imortal, poderoso, e você aplica o mesmo processo que você aplicou para as outras coisas naturais, que foi o mesmo processo que Jesus aplicou. Sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar imortal. Foi isso que Jesus fez. E o Verbo se fez carne e habitou conosco. É o que é óbvio. Se você se funde com a palavra de cima, de Deus, a palavra é Deus, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, é o mesmo princípio, para dizer para você que é assim, se você pegar a palavra, você também se funde com Deus, se tornando imortal. É isto que assegura a eternidade. É por isso que eu lhe digo, sem nenhum medo de errar, o que você assiste aqui no nosso canal é além do desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano por si só, não tem nada errado, está tudo certo. E se você apenas querer as coisas naturais, apenas ser uma pessoa bem-sucedida, mas morrer de medo da morte,
Porque a tua alma sabe que se você não se vestir como o espírito de cima da imortalidade, o seu fim é trágico, mesmo que a sua consciência não saiba, mas a sua alma sabe. Então, se você não quer correr o risco de não ser eterno, o caminho é esse. Então, se você não quer, é um direito seu. Agora, eu particularmente quero viver bem aqui, quero assegurar a minha eternidade. Pedro perguntou para Jesus: Jesus, o que é que eu ganho te seguindo, te servindo? Olha a resposta de Jesus: 100 vezes mais aqui e uma morada no porvir. Só que tem um detalhe: toda a energia usada para conquistar as coisas naturais, aonde o teto dessa energia acaba, não pode passar, é onde começa a outra. Porque o que vem de cima é maior, por isso que é uma dimensão superior. Essa dimensão superior, ela é tão poderosa que ela pode, momentaneamente, neutralizar as forças das leis naturais. Eu tenho um vídeo no meu canal mostrando um estudo do cientista Greg Braden, ou Greg Braden, ele esclarecendo, ele explicando que já houve registro na Terra, que a Terra parou. E ele mostra pelo menos 3 registros em lugares diferentes. Na América do Sul, um registro aonde me parece que os maias registraram uma noite de 3 dias. Por que que aqui na América do Sul aconteceu essa noite de 3 dias? Porque lá no Oriente Médio, um homem chamado Josué estava em guerra e os inimigos dele, de Josué, tinha preparado para lutar à noite, e Josué sabia que se chegasse a noite os inimigos estavam com vantagem, ele simplesmente mandou o sol parar, porque era tudo que ele sabia na época, sabia que o sol parava, a terra parou. Por que aconteceu isso? Porque Josué tinha o espírito superior, o poder superior. Pense o seguinte: se a Terra parasse de girar no seu eixo e fizesse uma pausa, a parte voltada para o Sol ficaria um pouco mais quente do que a outra que estava voltado o oposto do Sol. E é exatamente isto que os textos nos mostram. Há um texto peruano que eles chamam A Longa Noite de 3 Dias. E ao mesmo tempo, do outro lado do planeta, aqui no Oriente Médio, há um registro em que a Terra parou por 3 dias sobre a ordem de um homem chamado Josué. Este homem era um hebreu que estava em guerra com os seus inimigos. O próprio Greg, ele também mostra, baseado em ciência provada, que aconteceram 2 eventos únicos na história do universo que nunca mais se repetiu. Um foi quando Jesus morreu na cruz. E olha que o Greg Braden, ele não é cristão, ele é um cientista que estuda Deus. Então, ele fala que antes de Jesus morrer, o poder magnético da Terra diminuiu o máximo, ficou quase parado. E de repente aconteceu, e 3 dias depois aconteceu o maior pico. O que o Greg Braden está mostrando? Porque a Terra, que a princípio parou, diminuiu o seu poder magnético, depois houve o pico? Na ressurreição de Jesus. Porque até a ressurreição de Jesus estava em uma configuração. Mas uma vez que foi o primeiro homem, que o verbo se fez carne, a terra era preciso ser ajustada agora com a nova realidade, e essa nova realidade está configurada para trabalhar a favor de todos aqueles que reconhecerem e aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Portanto, o Senhor Jesus não se trata de um líder religioso.
Ele é o demarcador, é a primeira vez que o verbo, Deus, se fez humano, porque ele se juntou à palavra de cima e o que era a princípio uma palavra se fez carne. Aquilo que aconteceu com Jesus é o que deve acontecer conosco. E eu lhe aconselho que você deve buscar. Foi Jesus que disse: as obras que eu faço, vocês também farão. Por isso que eu lhe falo com experiência prática. Eu tenho 20 anos que comecei a lidar com isto que eu estou falando para você. Quando eu comecei, obviamente, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. De pessoas oprimidas das mais diferentes maneiras e áreas da vida. Enfermidades, medo, insegurança. Pessoas que estavam deprimidas, perca de ente querido, todos os males, que a pessoa não tinha mais força. Ao entrarem ali no ambiente em que tinha pessoas com esse poder sobrenatural, porque tinha absorvido, e conscientemente, é isso que eu ensino, é isso que eu vivo, e é isso que eu provo que é verdade. O ambiente, por estar ali, não só a mim, mas aqueles outros que eu também tenho ensinado, cria aquela atmosfera positiva, a pessoa entra, é como entrasse no corpo de Cristo. Aquele poder negativo cessa imediatamente. Que é por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. A mulher do fluxo de sangue foi curada. Por que ela foi curada? Porque ela tocou na roupa de Jesus. De onde veio o poder? Da roupa ou do corpo? Do corpo, porque a roupa estava tocada no corpo. Os cegos, os surdos, a multiplicação dos pães, a água transformada em vinho. Quando Jesus tirou o dinheiro da boca de peixe, todo o poder descrito na Bíblia, no ministério de Jesus, são oriundo do corpo de Jesus. Mas por que o corpo de Jesus tinha e tem tanto poder? Porque ele foi formatado pelo Espírito que vem de cima. E o Verbo se fez carne. Nele habitou a plenitude de Deus. Hoje é a mesma coisa. Volto a repetir. Se você apenas quiser, o desenvolvimento humano é um direito seu e não tem nada errado nisso. Agora, eu não acredito que uma pessoa que entenda o que eu estou falando para você não vá querer um voo maior. Foi assim que aconteceu comigo. Quando eu conheci essa força, eu era oprimido, ser separado da dupla, eu culpava meu parceiro, meu companheiro de dupla, culpava outras pessoas. Então, essa insegurança, esse conflito constante que nós tínhamos, essa desconfiança, me gerou várias doenças. E o fundo do poço foi quando, logo recém que eu separei da dupla, separei também do que era o meu segundo casamento, já há 5 anos, uma filha de 2 anos, separei por causa das doenças, porque, obviamente, durante os 5 anos desse casamento, honestamente, eu ocupava só com a dupla, eu não alimentei, não tratei. A moça estava certa em me deixar mesmo, mas aí era o que faltava, já estava fragilizado para mim o fundo do poço. Entrei em depressão e a revolta aumentou. Agora já não era mais só o meu companheiro que eu ocupava, a dupla estava no auge, empresário, divulgações, e foi por causa de comportamento que entrou em conflito com os empresários que começou a ruir, que nós brigamos, que por causa disso separamos. Então agora eu tinha uma outra razão, uma outra pessoa para ter raiva também, e isso tudo transformou minha vida no inferno. E foi quando eu ouvi essas palavras que na verdade, a minha mente consciente não entendeu tudo. Obviamente não entende até hoje, 20 anos depois, tem um grão de areia até aqui o que a gente entendeu. Mas ali, quando eu entrei naquele salão, naquela igreja, naquela atmosfera, aquelas cadeias caídas, eu senti uma paz, eu senti uma alegria. E eu comecei, não é o fim, eu vou me reerguer, eu vou me levantar. E encontrei forças para mim me levantar, e foi o que eu fiz. Eu me levantei. A princípio, como eu tinha já tido 2 casamentos, eu digo, olha,
Negócio de casamento, eu não tenho muita sorte para casamento não, porque era essa a minha crença, era isso que eu acreditava. A princípio eu estava mais preocupado com a minha sobrevivência mesmo, já que eu saí da casa dos meus pais com 17 anos, e eu não tinha aprendido uma outra profissão, não sabia fazer outra coisa, não estava preparado para o mercado de trabalho, digo e agora? Mas aquela alegria, aquela felicidade, aquela motivação, criou oportunidade. Um dia eu estava cortando cabelo e chegou um conhecido meu e começamos a falar a respeito de música gospel, né? E ele disse: Xande, tu não quer gravar um disco não? Eu disse: rapaz, queria até que eu quero. Só precisa combinar com dinheiro, né? Ele disse: não, se tu quiser a gente faz uma sociedade. E ali, daquela simples conversa, fizemos uma sociedade. E ali foi o meu patrocinador, o cara meu primeiro disco evangélico. E ali minha vida se deslanchou, foi uma porta abriu e outra porta foi aberta também. E quando eu vi que as coisas davam certo para mim, foi quando eu digo: não, se dá certo nessa vida aqui. Eu lembro que eu encontrei uma passagem, está lá em Salmo 137, verso 13, né, que ele pega do pau necessitado, faz sentar com os príncipes, e ele pacifica nossas vidas em todos os termos. Eu entendi que Deus estava interessado não só na minha vida, digamos assim, ministerial, profissional, mas na minha vida familiar. E foi nessa mesma vibe de alegria, gravei meu disco, meu CD evangélico, comecei a cantar nas igrejas, e um belo dia eu estava cantando em uma igreja, onde estava também uma dupla do Ar Moça Bonita, ambas filhas de pastores, e bem mais nova do que eu, na verdade 14 anos mais novo do que eu, mas foi ali a primeira vista que eu conheci o que hoje é minha esposa, e ali assumi o ministério. Estou aqui gravando de manhãzinha, e ela está ali fazendo o café. Na verdade já fui lá comer um café, já fiz o café, está cuidando de outras coisas. Então uma parceria de 20 anos, então temos sim nossas discordâncias, mas no modo geral somos apaixonados um pelo outro, somos felizes, e não é uma coisa só da boca para fora. Tudo isso eu desconhecia. Então tudo isso acontece quando você começa a se conectar com essa força positiva. Por isso eu quero, eu não digo ensinar para você, eu quero pedir para você 2 horários que você deve dobrar sua atenção. Primeiro horário, à noite. Não durma após você assistir má notícia, seja nos jornais, seja em conversa, ou seja nos teus pensamentos. Comece a treinar. Busca alguma coisa que te gere alegria. Comece a treinar seus pensamentos, pensando em uma vida boa, em uma vida maravilhosa, até você romper o elo com as dores, ainda que esteja acontecendo coisas ruins. Porque se você continuar a dormir e acordando ligado a essas coisas ruins são o que estarão no teu futuro. Então, mesmo que não seja fácil, mas é a única maneira, se desconecte essas coisas ruins. Eu te asseguro que você vai começar até a ter sonhos bons e sonhos melhores. Amanhecer o dia, que vai começar o teu dia novamente, muito importante. Ao acordar o teu dia, sabe, se desconecte desses programas, daquilo que sempre te gerou insegurança, tristeza, dor, más pensamento. Começa a pensar no que é bom. Abra seus lábios, com o coração se crê, com a boca se confessa. Começa a falar: eu acredito nas coisas boas. Só há coisas boas no mundo. O mundo está cheio de coisas boas. Eu me conecto com as coisas boas. Existem milhares de promessas maravilhosas asseguradas por Deus, que há poder dessas promessas para me transformar em um vencedor e uma vencedora. Comece o teu dia pensando, falando. Eu vou pedir para você fazer algo que algumas pessoas já fizeram e eu já fiz, e de fato tem benefício sim. Quando for escovar os dentes, tem espelho. Olhe olhos nos olhos com você do espelho. Eu já fiz esse teste. A gente tem dificuldade de olhar nos olhos da gente, mas faça isso, principalmente se você tiver algum complexo de inferioridade. E olhe nos olhos e libere palavras maravilhosas para você mesmo.
você é um vencedor, você é uma vencedora. Como você é uma pessoa abençoado ou abençoada, como você é bonito, como você é bonita. Comece, tenha como hábito. Eu lhe asseguro que a atmosfera da sua vida começa a mudar. E aí é o primeiro passo, é o verbo começando a se fazer carne, e daqui a pouco o filho, o resultado, que é os teus ideais, o teu sonho, a tua vida nova, se torna uma realidade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique em todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.